Bom, a figura 1, exposta no PNA Resistência, possui uma gama de informações que pode nos ajudar a guardar vários conceitos durante a leitura aí do PNA. O primeiro conceito que nós temos que ter em mente é que quanto maior a velocidade do fluido, ou seja, em linhas mais estreitas, menor será a capacidade de exercer pressão ou força sobre um corpo que se desloca nesse fluido. Portanto, quanto menor for a velocidade do fluido, ou seja, linhas mais espaçadas, quanto menor a velocidade, maior a força aplicada em um corpo que se desloca nesse fluido. As figuras A e B da figura 1, os gráficos A e o gráfico B da figura 1, representam um corpo se deslocando em um fluido sem viscosidade. Já as figuras C e D representam um corpo se deslocando em um fluido com viscosidade, ou seja, um fluido real. A principal diferença do comportamento de um corpo se deslocando nesses dois fluidos é a geração da camada limite, que se refere à região dessa área turbulenta gerada em torno de um navio se deslocando sobre um fluido com viscosidade. Isso fica mais claro se nós analisarmos aqui uma foto de um navio real. A camada limite se refere a toda essa região turbulenta ao redor do casco, tendo sua principal característica o aumento da sua espessura sempre da proa para a popa do navio. Bom, a parte 1 do gráfico representa o comportamento de um corpo para um fluido sem viscosidade. Como o fluido não é viscoso, as forças agem perpendicularmente à superfície do corpo em qualquer lugar. Dessa forma, as componentes longitudinais se cancelam. Portanto, não haverá resistência ao movimento do navio. O que ele quer dizer é que se imaginarmos um corpo completo se deslocando num fluido sem viscosidade, as forças exercidas tanto na proa quanto na popa sempre se anularão, porque num fluido sem viscosidade, as forças sempre se cancelam em todas as regiões. Portanto, seria o conhecido paradoxo de D'Alembert. Porém, se analisarmos o navio se deslocando em um líquido real, ou seja, com viscosidade, a camada limite altera o formato virtual e o comprimento da popa do navio, gerando a viscous pressure drag, devido às distribuições de diferentes forças na proa e na popa, pois a componente na direção do movimento é reduzida na popa, gerando desta forma uma resultante sobre o corpo, agindo contra o movimento, denominada viscous pressure drag, que novamente, se analisarmos um corpo completo se deslocando agora em um fluido com viscosidade, ou seja, vai existir a geração de uma camada limite devido ao fluido ter viscosidade, as forças que antes se anulavam na região da proa e da popa com o mesmo tamanho de vetor, agora terão um comportamento diferente. Na região da proa, ainda haverão forças de maior intensidade, pois a velocidade do fluido na região da proa tem menor velocidade, portanto as forças agirão perpendicularmente ao corpo, praticamente com a mesma intensidade. Já na região da popa, devido à área turbulenta gerada pela camada limite, as forças não agirão na popa com a mesma intensidade que estão agindo na proa do navio. Portanto, a resultante da soma dos vetores das forças aplicadas na proa, que tem maior intensidade, em relação às forças aplicadas na popa, que tem menor intensidade, essa resultante terá uma componente contra o movimento do navio. Terá uma componente impedindo o avanço desse navio. E isso é devido à chamada camada limite. Esse comportamento nós podemos ter o entendimento da viscous pressure drag. Isso não ocorre com a simulação em um fluido ideal, ou seja, um fluido sem viscosidade, devido nesses casos as forças se anularem na proa e na popa, gerando dessa forma uma resultante nula de resistência ao avanço. Bom, se você quiser conhecer os resumos do PNA descomplicado, você pode entrar em contato pelo número exposto no vídeo ou mandar mensagem por aqui mesmo. Bons estudos!